Sobre o pecado nos crentes. John Wesley. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5 verso 17. E o pecado permanece em alguém que crê em Cristo? Segunda, qual as diferenças entre o pecado interior e o pecado exterior? Terceira, a carne, a natureza má e opõe-se ao espírito, até mesmo nos crentes. Quarta, um homem não pode ser limpo, consagrado, santo, ao mesmo tempo em que é impuro, não consagrado e não santo. Existe em cada pessoa dois princípios contrarios, e natureza e graça. E existe, então, pecado naquele que está em Cristo? O pecado permanece naqueles que creem nele? Existe algum pecado naqueles que são nascidos de Deus, ou eles estão totalmente livres dele? Que ninguém imagine que esta seja uma questão de mera curiosidade ou que seja de pequena importância, se for determinado um caminho ou outro. Antes, é um ponto de extrema relevância para todos os cristãos sérios decidirem o que mais proximamente concerne à sua felicidade presente e eterna. 2. E, ainda assim, eu não sei se isto foi, alguma vez, discutido na igreja primitiva. De certo, não existiu espaço para disputas concernentes a ela, já que todos os cristãos estavam de acordo. E, até onde eu tenho observado, todo o corpo de cristãos do passado, que nos deixaram algo escrito, declararam a uma só voz, que, mesmo os crentes em Cristo, até que eles estejam fortalecidos no Senhor, e no poder de sua força, têm necessidade de lutar com a carne e sangue, com uma natureza pecaminosa, assim como, com principados e potestades. 3. E neste contexto, nossa igreja, como realmente na maioria dos termos, copia exatamente segundo a igreja primitiva, ou declarando em seu 9º artigo, o pecado original é a corrupção da natureza de todo homem, de forma que ele está inclinado ao mal, pela sua própria natureza, ou assim sendo, a carne cobiça, contrariamente ao espírito. E esta influência da natureza permanece, sim, naqueles que estão regenerados, de maneira que, a luxúria da carne não é objeto da lei de Deus. E, embora não exista condenação para aqueles que creem, ainda assim, esta luxúria tem em si mesma a natureza do pecado. 4. O mesmo testemunho é dado, através de todas as outras igrejas, não apenas, através da igreja grega e romana, mas através de toda a igreja reformada na Europa, de qualquer que seja a denominação. De fato, alguns desses parecem levar a coisa muito longe, descrevendo a corrupção do coração do crente, como que dificilmente admitindo que ele tem domínio sobre ela, mas que, antes, é seu escravo, e, por esses meios, eles fazem uma pequena distinção entre um crente e um descrente. 5. Para evitarem este extremo, os muitos homens bem-intencionados, particularmente esses, debaixo da direção do recente Conde Zinzendorf líder morável, denominação protestante, surgida no século XVIII, pela renovação do antigo movimento dos irmãos boêmios, que dá ênfase à vida cristã pura e simples e à fraternidade dos homens, mais comumente conhecida como irmãos morávios, foram para o outro lado, afirmando que todos os crentes verdadeiros não são apenas salvos do domínio do pecado, mas da existência do pecado interior, assim como exterior, de maneira que ele não mais permanece neles. E desses, por volta de 20 anos atrás, muitos de nossos compatriotas absorveram a mesma opinião de que, até mesmo a corrupção da natureza, não está mais, naqueles que creem em Cristo. 6. É verdade que, quando os alemães foram pressionados, eles logo admitiram, muitos deles, pelo menos, que o pecado ainda permanece na carne, mas não no coração de um crente, depois de um tempo, quando o absurdo disto foi mostrado, eles razoavelmente desistiram do ponto, admitindo que o pecado ainda permanecia, embora não reinasse, naquele que é nascido de Deus. 7. Mas o inglês que recebeu isto deles, de alguns diretamente, alguns de segunda e terceira mão, não foi tão facilmente convencido a se desfazer de uma opinião favorita. E, até mesmo quando a generalidade deles se convenceu de que ela era extremamente indefensável, alguns poucos não puderam ser persuadidos a desistir, mas mantiveram-na até hoje. Segunda.
Por causa desses que realmente temem a Deus, e desejam conhecer a verdade que está em Jesus, o não pode ser impróprio considerar o ponto com calma e imparcialidade. Ao fazer isto, eu uso indiferentemente as palavras, regenerado, justificado, ou crentes, desde que, embora eles não tenham precisamente o mesmo significado, o primeiro, implicando uma mudança interior, verdadeira, o segundo, uma mudança relativa, e o terceiro, os meios pelos quais, tanto uma quanto a outra é forjada, e ainda assim, elas convergem para a mesma coisa, já que todos os que creem são ambos, justificados e nascidos de Deus. 2. Por pecado, eu entendo aqui pecado interior, qualquer temperamento pecaminoso, paixão ou afeição, como orgulho, vontade própria, amor ao mundo, de algum tipo, ou em algum grau, tal como cobiça, ira, impertinência, qualquer disposição contrária à mente que estava em Cristo. 3. A questão não é concernente ao pecado exterior, quer um filho de Deus cometa pecado ou não. Nós todos concordamos e sinceramente mantemos que ele que comete pecado é do diabo. Nós concordamos que quem é nascido de Deus não comete pecado. Nem agora inquirimos se o pecado interior irá permanecer sempre nos filhos de Deus, se ele irá continuar na alma, por quanto tempo ela continue no corpo, nem, ainda assim, inquirimos se uma pessoa justificada possa reincidir em um pecado interior ou exterior, ou mais, simplesmente isto, um homem justificado ou regenerado está liberto de todo pecado, tão logo ele seja justificado. Não existe, então, pecado algum em seu coração? Nem mesmo depois, a não ser, se ele cair da graça? 4. Nós admitimos que o estado de uma pessoa justificada é inexprimivelmente grande e glorioso. Ele é nascido novamente, não do sangue, ou nem da carne, ou nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele é filho de Deus, um membro de Cristo, um herdeiro do trono dos céus. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, mantém seu coração e mente em Jesus Cristo. Mesmo seu corpo é um templo do Espírito Santo, e uma morada de Deus, através do Espírito. Ele é feito novo em Jesus Cristo, ele é lavado, ele é santificado. Seu coração é purificado pela fé, ele é limpo de toda corrupção que está no mundo, o amor de Deus espalha-se em seu coração, pelo Espírito Santo que é dado a ele. E, por quanto tempo ele caminha no amor, o que ele pode sempre fazer, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Ele mantém seus mandamentos, e faz todas as coisas que são agradáveis aos olhos de Deus, assim, exercitando a si mesmo, como para ter a consciência que evita a ofensa, em direção a Deus, e em direção ao homem, e ele tem poder, tanto sobre o pecado exterior quanto interior, até mesmo, do momento em que ele é justificado. Terceira. 1. Mas ele não está, então, liberto de todo pecado, de modo que não exista pecado em seu coração? Eu não posso dizer isto, e eu não posso acreditar nisso, porque Paulo diz o contrário. Ele está falando para crentes e descrevendo o estado dos crentes em geral, quando ele diz, em Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Nada pode ser mais explícito. O apóstolo afirma aqui diretamente que a carne, a natureza pecaminosa, se opõe ao espírito, mesmo nos crentes, que, mesmo no regenerado, existem dois princípios, contrários um ao outro. 2. Novamente, quando ele escreve para os crentes em Corinto, para aqueles que foram santificados em Jesus Cristo, 1 Coríntios 1:2, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, ele diz, em 1 Coríntios 3:1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Agora aqui o apóstolo fala junto àqueles que eram inquestionavelmente crentes, a quem, no mesmo fôlego, ele denominou seus irmãos em Cristo, como sendo ainda, em uma medida, carnais.
Ele afirma que existia inveja, um temperamento pecaminoso, ocasionando contenda entre eles, e ainda assim, ele não fez a menor insinuação de que eles tivessem perdido sua fé. Mais do que isto, ele manifestadamente declara que eles não a haviam perdido, porque, então, eles não seriam bebês em Cristo. E o que é mais notável de tudo, ele fala de serem carnais, e bebês em Cristo, como uma e a mesma coisa, mostrando plenamente que todo crente é, em um grau, carnal, enquanto ele é apenas um bebê em Cristo. 3. De fato, este grande ponto, o de que existem dois princípios contrários nos crentes, natureza e graça, a carne e o espírito, mencionados, através de todas as epístolas de Paulo, ou sim, através de todas as escrituras, quase todas as direções e exortações, neste contexto, estão alicerçadas nesta suposição ou apontando para os temperamentos e práticas errôneos naqueles que eram, não obstante, reconhecidos pelos escritores inspirados, serem crentes. E eles eram continuamente exortados a combater e conquistar estes, pelo poder da fé que estava neles. 4. E quem pode duvidar, a não ser que existia fé no anjo da igreja de Efésios, quando nosso Senhor disse a ele, Apocalipse 2 versos 2 ao 4, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e eles não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas existia, nesse meio tempo, nenhum pecado em seu coração? Existia, ou Cristo não teria acrescentado, não obstante, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Este foi um pecado real que Deus viu em seu coração, do qual, adequadamente, ele é exortado a se arrepender. E ainda assim, nós não temos autoridade para dizer que, mesmo então, ele não tem fé. 5. Mais do que isso, o anjo da igreja de Pérgamo, também é exortado a se arrepender, o que sugere pecado, embora nosso Senhor expressamente diga, Apocalipse 2 versos 13, 16, conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E ao anjo na igreja de Sardes, ele diz, e Apocalipse 3 verso 2, sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque eu não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. O bem que ainda restava estava pronto para morrer, mas estava verdadeiramente morto. De modo que ainda havia uma faísca de fé, mesmo nele, o que está de acordo ordenando para segurar firme, Apocalipse 3 verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. 6. Uma vez mais, quando o apóstolo exorta os crentes em 2 Coríntios 7 verso 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, ele plenamente ensina que esses crentes não estavam ainda limpos disso. Você irá perguntar, mas ele que se abstém de toda a aparência do mal, ipso facto, limpa a si mesmo de toda imundícia? Não, de maneira alguma. Por exemplo, um homem me insulta, eu sinto ressentimento, o que é imundícia do espírito, ainda assim, eu não digo uma palavra. Aqui, eu me abstenho de toda a aparência do mal, mas isto não me limpa da imundícia do espírito, como eu experimento para minha tristeza. 7. E, como esta posição, não existe pecado em um crente, ou nenhuma mente carnal, ou nenhuma inclinação à apostasia, então, contrária à palavra de Deus, assim, é para a experiência de seus filhos. Esses continuamente sentem um coração inclinado à apostasia, ou uma tendência natural para o mal, ou uma predisposição a separar-se de Deus, e se aderirem às coisas da terra. Eles estão diariamente conscientes do pecado permanecendo em seus corações, orgulho, vontade própria, descrença, e do pecado, aderindo a tudo o que eles falam ou fazem, até mesmo, às suas melhores ações, e às mais santas obrigações. Ainda assim, ao mesmo tempo em que eles o sabem que são de Deus, eles não duvidam disto, por um momento.
Eles sentem seu espírito, claramente, testemunhando com o espírito deles, que eles são filhos de Deus. Eles se regozijam em Deus, através de Jesus Cristo, por meio de quem, eles têm agora recebido a redenção. De modo que eles igualmente garantiram que o pecado está neles, e que o Cristo é neles, a esperança da glória. 8. Mas Cristo pode estar no mesmo coração, em que o pecado está. Sem dúvida que pode, ou do contrário ele nunca poderia ser salvo disto. Onde está a doença, lá está o médico, exercendo seu trabalho ou lutando, até que lance fora o pecado. De certo que Cristo não pode reinar, onde o pecado reina, ou nem ele irá habitar onde algum pecado é permitido. Mas Jesus está e habita no coração de todo crente que esteja lutando contra todo o pecado, embora não seja ainda purificado, de acordo com a purificação do santuário. 9. Foi observado antes, que a doutrina oposta, a de que não existe pecado nos crentes, é completamente nova na Igreja de Cristo, já que nunca foi ouvida, durante 117 anos, nunca, até que foi descoberta pelo conde Zinzendorf. Eu não me lembro de ter visto a menor insinuação dela, tanto nos escritores antigos, quanto modernos, exceto, talvez, em alguns dos selvagens entusiastas antinomianos, os que acreditavam que, pela fé e a graça de Deus anunciadas no Evangelho, os cristãos são libertados, não só da lei de Moisés, mas de todo o legalismo e padrões morais de qualquer cultura. E esses, igualmente, dizem e desdizem, admitindo que existe pecado na sua carne, embora nenhum pecado em seus corações. Mas, apesar da doutrina ser nova, ela está errada, porque a religião antiga é a única verdadeira, e nenhuma doutrina pode ser correta, a menos que seja exatamente a mesma que fora desde o início. 10. Um argumento a mais contra essa doutrina nova e não bíblica, pode ser esboçada das consequências terríveis dela. Se alguém diz, e eu sinto ira hoje, eu devo replicar, então, você não tem fé? Um outro diz, e eu sei que o que você aconselha é bom, mas minha vontade é completamente contrária a isto. Eu devo dizer a ele, então, você é um descrente, debaixo da ira e maldição de Deus? Qual será a consequência natural disto? Porque, se ele acredita no que eu digo, sua alma não apenas será afligida e magoada, mas, talvez, seja totalmente destruída, visto que, como ele irá lançar fora com aquela confiança que tem na grande recompensa de galardão, e, tendo lançado fora sua proteção, como ele irá extinguir os dados certeiros do iníquo? Como ele irá superar o mundo? Vendo que essa é a vitória que domina o mundo, até mesmo nossa fé? Ele se encontra desarmado, em meio aos seus inimigos, exposto a todos os assaltos deles. Qual a surpresa então, se ele for totalmente dominado, se eles o tornarem escravos da vontade deles, sim, se ele cair, de uma maldade para outra, e nunca mais ver o bem. Por conseguinte, eu não posso, por nenhum meio, receber essa afirmação, de que não existe pecado no crente, do momento em que ele é justificado. Em primeiro lugar, porque é contrário a todo o teor das Escrituras, e em segundo lugar, porque é contrário à experiência dos filhos de Deus, em terceiro lugar, porque é absolutamente novo, nunca ouvido no mundo, até ontem, e, em último lugar, porque é naturalmente atendido com as mais fatais consequências, não apenas afligindo aqueles a quem Deus não tem afligido, mas, talvez, arrastando-os para a perdição eterna. Quarta. Contudo, permita-nos ouvir atentamente aos principais argumentos desses que se esforçam para sustentar isto. Primeiro, é das Escrituras que eles tentam provar que não existe pecado no crente. Eles argumentam assim, as Escrituras dizem que todo crente é nascido de Deus, é limpo, santo e consagrado, é puro no coração, tem um novo coração, e é um templo do Espírito Santo. Agora, como aquele que é nascido da carne, é completamente mau, assim, aquele que é nascido do Espírito é espiritual, e completamente bom. Novamente, um homem não pode ser limpo, consagrado, santo, e, ao mesmo tempo, impuro, não consagrado, não santo. Ele não pode ser puro e impuro, ou ter um coração novo e velho, juntos. Nem pode sua alma ser não santa, enquanto ele é o templo do Espírito Santo. Eu tenho colocado essa objeção, tão fortemente quanto possível,
para que todo o seu peso possa aparecer. Permita-nos examiná-la, parte por parte. 1. Porque aquele que é nascido do Espírito é espiritual, é completamente bom. Eu admito o texto, mas não a observação. Porque o texto afirma isto, e não mais, que todo homem que é nascido do Espírito, é um homem espiritual. Ele o é, e mais embora ele seja, ainda assim, não será completamente espiritual. Os cristãos de Corinto eram homens espirituais, ou eles não teriam sido cristãos, afinal, e, ainda assim, eles não eram completamente espirituais, e eles eram, em parte, ainda carnais. Mas eles eram caídos da graça. Paulo diz que não. Eles eram até mesmo, bebês em Cristo. 2. Ou mais um homem não pode ser limpo, consagrado, santo, e ao mesmo tempo, impuro, não consagrado, não santo. De certo que ele pode. Assim eram os coríntios, vocês estão lavados, diz o apóstolo, vocês estão consagrados, ou seja, limpos da fornicação, idolatria, bebedeira, e todos os outros pecados exteriores. 1 Coríntios 6 verso 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, e nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, ou mais haveis sido lavados, mais haveis sido consagrados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus, e, ainda assim, ao mesmo tempo, em outro sentido da palavra, eles eram não consagrados, e eles não estavam lavados, não interiormente limpos de toda inveja, conjecturas diabólicas, parcialidade, mas certo, eles não tinham um novo coração e um velho coração, juntos. Na verdade, eles tinham, porque, naquele mesmo momento, seus corações eram verdadeiramente, embora que não inteiramente, renovados. A mente carnal deles foi pregada na cruz, ainda assim, não estava totalmente destruída. 1 Coríntios 6 verso 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, e é igualmente certo, que eles eram, em algum grau, carnais, ou seja, não santos. 2. Entretanto, existe uma escritura a mais que irá colocar esse assunto fora de questão, 2 Coríntios 5 verso 17, e assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora certamente um homem não pode ser uma nova criatura, e uma velha criatura de uma só vez. Sim, dele pode ser parcialmente renovado, o que foi o mesmo caso com aqueles em Corinto. Eles foram, inegavelmente, renovados no espírito de suas mentes, ou eles não poderiam ter sido bebês em Cristo. Ainda assim, eles não tinham a mente total que estava em Cristo, porque eles invejavam um ao outro. Mas é dito expressamente, das velhas coisas se passaram, todas as coisas se fizeram novas. Mas nós não devemos interpretar as palavras do apóstolo, de maneira que ele contradiga a si mesmo. E se nós o tornarmos consistente consigo mesmo, o significado claro das palavras é este, seu velho julgamento, concernente à justificação, santidade, felicidade, de fato, concernentes a todas as coisas de Deus, em geral, são agora passadas, assim como seus velhos desejos, objetivos, afeições, temperamentos e conversa. Todos esses se tornaram inegavelmente novos, ou grandemente mudados do que eles eram, e, ainda assim, embora eles sejam novos, eles não estão totalmente novos. Ainda, ele sente, para sua tristeza e vergonha, restos do velho homem, também a decadência manifesta de seus temperamentos e afeições anteriores, posto que eles não podem obter vantagem alguma sobre ele, por quanto tempo ele vigia junto à oração. 3. Todo este argumento, se ele está limpo, ele é limpo, se ele é santo, e 20 expressões mais desse mesmo tipo podem ser facilmente empilhadas. É realmente nada melhor, do que brincar com palavras. É uma falácia argumentar do particular para o geral ou inferir uma conclusão geral, de premissas particulares. Propõe a sentença inteira,
e ela ficará assim, e se ele é santo, afinal, ele é santo completamente. Isto não procede, e todo bebê em Cristo é santo, e ainda assim, não completamente. Ele está salvo do pecado, ou ainda assim, não inteiramente, o pecado permanece, embora não reine. Se você pensar que ele não reina nos bebês, pelo menos, quer seja este o caso com homens jovens ou adultos, você certamente não tem considerado a altura, a profundidade, a largura e comprimento da lei de Deus, mesmo a lei do amor, escrita por Paulo, no 13º capítulo de Coríntios, e que toda anomia, desconformidade ou desvio, para com esta lei, é pecado. Agora, não existe desconformidade a ela, no coração ou vida de um crente? O que pode ser em um cristão adulto, é outra questão, ou mais que estranho deve ser para a natureza humana, aquele que pode possivelmente imaginar que este é o caso com todo bebê em Cristo. 4. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8 verso 1. O que se segue, por algumas páginas, é uma resposta a um documento, publicado na Christian Magazine, p. 577-592. Eu estou surpreso que o Sr. Dodd tenha dado a tal documento um lugar em sua revista, o que é diretamente contrário ao 9º artigo e editor. Esta é a carta escrita por John Wesley ao Sr. Dodd e acréscimo da tradutora. 05 de março, 1767. Ao editor de Lloyd S. Evening Post. Senhor. Muitas vezes, o redator da Christian Magazine tem me atacado sem medo ou finura, e, por este meio, ele tem convencido seus leitores imparciais de uma coisa, pelo menos, que, como, vulgarmente, se diz, e seus dedos comicham, para estar diante de mim, que ele tem o desejo passional de medir espadas comigo. Mas eu tenho um outro trabalho em minhas mãos, e eu posso aplicar o pouco que resta da minha vida em propósitos melhores. Os fatos de seu último ataque são esses, e 35, ou 36 anos atrás, eu admirava muito o caráter do cristão perfeito desenhado por Clemens Alexandrinus. Há 25, ou 26 anos, um pensamento me veio à mente esboçar tal caráter, por mim mesmo ou apenas, que de uma maneira mais bíblica e, principalmente, nas próprias palavras das Escrituras, e isto eu intitulei, do caráter de um metodista, acreditando que, curiosamente, poderia incitar mais pessoas a ler isso, e, também, que alguns preconceitos pudessem, desse modo, ser removidos do homem sincero. Mas, para que ninguém imaginasse que eu pretendia um elogio a mim, ou aos meus amigos, eu me resguardei contra isso, no próprio título da página, dizendo tanto em meu nome como no deles não como se eu já tivesse atingindo, tampouco como se já fosse perfeito. Para o mesmo efeito, eu falo na conclusão, desses são os mesmos princípios e práticas de nossa religião, são as marcas de um verdadeiro metodista, que é, um verdadeiro cristão, como eu. Imediatamente, depois, expliquei, e por esses princípios apenas fazer com que aqueles que estão no ridículo, assim chamados, desejem ser distinguidos de outros homens. Por essas marcas fazer com que nós trabalhemos, para distinguir a nós mesmos daqueles, cujas mente e vida, não estão de acordo com o Evangelho de Cristo. Este inferior, ou Dr. Dodd, diz, um metodista é, de acordo com o Sr. Wesley, um que é perfeito, e não peça em pensamento, palavra, ou ação. Senhor, queira me desculpar. Isso não é de acordo com o Sr. Wesley. Eu tenho dito com todas as palavras que eu não sou perfeito, e, ainda você me permite ser um metodista. Eu disse a você, categoricamente, que eu não consegui o caráter que eu esbocei. Você irá fixar isso em mim, apesar dos meus dentes? Mas o Sr. Wesley diz que outros metodistas têm, eu não digo tal coisa. O que eu digo, depois de ter dado um relato bíblico de um perfeito cristão, é isso, e por essas marcas o metodista deseja ser distinguido de outros homens, por essas marcas nós trabalhamos para distinguir a nós mesmos. E você não deseja e trabalha para o mesmo propósito? Mas você insiste, o Sr. Wesley afirma que o metodista, e isto é, todos os metodistas, ou é, perfeitamente, santo e íntegro. Onde eu afirmei isso? Não, em alguma propaganda religiosa. Diante disso,
Eu afirmo justo o contrário, e que eu afirmo isso, seja lá onde for, é mais do que eu sei. Fique à vontade, Senhor, de assinalar o local, até que isso seja feito. Tudo o que você acrescentou, amargo, o suficiente, é mera trovoada, e os metodistas, assim chamados, podem ainda declarar, sem qualquer punição de sua sinceridade, que eles não vêm à mesa santa confiando em sua própria retidão, mas nas múltiplas e grandiosas misericórdias de Deus. Eu sou, Senhor, seu John Wesley. Esses são reunidos, como se eles fossem a mesma coisa. Mas eles não o são. A culpa é uma coisa, o poder outra, e a existência outra, ainda. Que os crentes estão livres da culpa e poder do pecado nós admitimos, que eles estão livres da existência dele, nós negamos. Nem isto, de alguma maneira, se conclui desses textos. Um homem pode ter o Espírito de Deus habitando nele, e pode caminhar, segundo o Espírito, embora ele sinta ainda a carne entregando-se à luxúria, contra o Espírito. 5. Mas a igreja é o corpo de Cristo, Colossenses 1 verso 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, isto implica que seus membros são lavados de todas as suas sujidades, do contrário irá-se seguir que Cristo e Belial estão incorporados um com o outro. Não. Pelo fato de aqueles que são o corpo místico de Cristo, ainda sentirem a carne cobiçando contra o Espírito, isto não quer dizer que Cristo tem alguma camaradagem com o diabo, ou com aquele pecado que ele os capacita a resistir e dominar. 6. Mas os cristãos chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, onde o nada corrompido entra, ponto. Hebreus 12 verso 22. Ou seja, céu e terra, todos concordam, todos são uma grande família. E são igualmente santos e corrompidos, enquanto eles o caminham segundo o Espírito, embora conscientes que existe um outro princípio neles, e que estes são contrários um ao outro. 7. Mas os cristãos estão reconciliados para Deus. Agora isto não poderia ser, se alguma mente carnal restasse, porque está inimiga contra Deus, e consequentemente, nenhuma reconciliação pode ser efetiva, a não ser através de sua total destruição. Nós estamos reconciliados para Deus, através do sangue na cruz, e, naquele momento, a corrupção da natureza, que é inimiga de Deus, foi colocada debaixo de nossos pés, a carne não teve mais domínio sobre nós. Mas ela ainda existe, e ela ainda é, em sua natureza, inimiga com Deus, cobiçando contra seu espírito. 8. Mas em Gálatas 5 verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mais do que isto, Colossenses 3 horas e 9 minutos, e eles já despiram o velho homem com seus feitos. Eles o fizeram, no sentido acima descrito, as coisas velhas são passadas, e todas as coisas se tornaram novas. Existe uma centena de textos, e eles podem ser citados, para o mesmo efeito, e todos irão admitir a mesma resposta, demais, para dizer tudo em uma só palavra, Efésios 5 verso 25, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E, assim, será no final, mas não foi, ainda, desde o começo. 9. Mas que a experiência fala, todos os que são justificados encontram, naquele momento, uma liberdade absoluta de todos os pecados. Isto eu duvido, ou mais se eles encontram, isto acontece, mesmo depois? Caso não alcancem coisa alguma. Se eles não encontram, é culpa deles. Isto necessita ser provado. 10. Mas, na própria natureza das coisas, um homem pode ter orgulho nele, e não ser orgulhoso, ter ira, e ainda assim, não estar irado? Um homem pode ter orgulho nele, pode pensar, em algumas particularidades, acima do que deveria pensar, e, assim, ser orgulhoso, naquele particular, mas, no entanto, não ser um homem orgulhoso, em seu caráter geral. Ele pode ter raiva nele, sim, e uma forte inclinação para uma raiva furiosa, sem dar oportunidade a ela.
Mas a ira e o orgulho podem estar naquele coração, onde apenas a mansidão e humildade são sentidos? Não. Mas algum orgulho e ira podem estar no coração, onde existe humildade e mansidão. Não é proveitoso dizer que esses temperamentos estão lá, mas que eles não reinam porque o pecado não pode, em alguma espécie ou grau, existir onde ele não reina, porque a culpa e o poder são propriedades essenciais do pecado. Portanto, onde um deles está, todos deverão estar. De fato, estranho. O pecado não pode, em alguma espécie ou grau, existir, onde ele não reina. Absolutamente contrário, a toda experiência, a todas as escrituras, a todo bom senso. Ressentimento de uma afronta é pecado, anomia, desconformidade para com a lei do amor. Isto tem existido em mim milhares de vezes. Ainda assim, ele não reinou, e não reina. Mas a culpa e poder são propriedades essenciais do pecado, portanto, onde um está, todos deverão estar. Não. No exemplo, diante de nós, se o ressentimento que eu sinto não prolifera, mesmo por um momento, não existe culpa, afinal, ou nenhuma condenação de Deus sobre esse assunto. E, neste caso, ele não tem poder, embora ele cobice contra o espírito, ele não pode prevalecer. Aqui, portanto, como, em milhares de exemplos, existe pecado, sem tanto culpa ou poder. 11. Mas a suposição de haver pecado em um crente é significativo com todas as ciosas assustadoras e desanimadoras. Isto sugere a contenda com o poder que tem a possessão de nossa força ou mantém usurpação dele de nossos corações, e lá promove a guerra contra nosso Redentor. Não assim, supondo-se que o pecado esteja em nós, isto não implica que ele tenha possessão de nossas forças, um homem crucificado tem a posse daqueles que o crucificaram. Como implica pouco que o pecado mantenha sua usurpação de nossos corações. O usurpador é destronado. Ele permanece, de fato, onde ele uma vez reinou, ou mais permanece algemado. De maneira que se, em algum sentido, ele perpetua a guerra, ainda assim, ele vai se tornando mais e mais fraco, enquanto o crente segue de força em força, em vitória, em vitória. 12. Eu ainda não estou satisfeito, dele que tem pecado nele, é um escravo do pecado. Portanto, você supõe que um homem seja santificado, enquanto ele é escravo do pecado. Agora, se você admite que os homens possam ser justificados, enquanto eles têm orgulho, ira, ou descrença neles, ou mais ainda, se você afirma que esses estão, pelo menos por um tempo, em todo aquele que é justificado, qual a surpresa de termos tantos crentes orgulhosos, irados, descrentes? Eu não suponho que algum homem que seja justificado, seja um escravo do pecado. Ainda assim, eu suponho que o pecado permaneça, pelo menos por um tempo, em todo aquele que está justificado. Mas, se o pecado permanece em um crente, ele é um homem pecador, se orgulho, por exemplo, ele é orgulhoso, se obstinação, então, ele é obstinado, se descrença, então, ele é um descrente, consequentemente, não é um crente, afinal. Como, então, ele se difere dos descrentes, dos homens degenerados? Isto ainda é brincar com as palavras. Significa não mais do que, se existe pecado, orgulho, obstinação nele, então, e existe pecado, orgulho, obstinação. E isto, ninguém pode negar. Neste sentido, então, ele é orgulho, ou obstinado. Mas ele não é orgulhoso ou obstinado, no mesmo sentido que os descrentes são, ou seja, governados pelo orgulho e vontade própria. Neste contexto, ele difere dos homens degenerados. Estes obedecem ao pecado. Ele não. A carne está em ambos. Mas eles caminham segundo a carne, e ele caminha segundo o Espírito. Mas como um descrente pode ser um crente? Estas palavras têm dois significados. Elas significam tanto nenhuma fé, quanto pouca fé, tanto a ausência da fé, ou a fraqueza dela. No primeiro sentido, o descrente não é um crente, no segundo, eles são todos bebês. A fé deles está comumente misturada com dúvida e temor, ou seja, no segundo sentido, com descrença. Por que temeis, diz o Senhor, ó homens de pouca fé?
Mateus 8h26. Novamente, vó tu, homem de pouca fé, por que motivo duvidais? Vocês veem aqui, que havia descrença nos crentes, pouca fé e muita fé. 13. Mas esta doutrina de que o pecado permanece no crente e de que um homem pode estar no favor de Deus, enquanto ele tem pecado em seu coração, ou certamente, tende a encorajar os homens ao pecado. Entenda a proposição corretamente, e tal consequência não irá se seguir. Um homem pode estar no favor de Deus, embora ele sinta pecado, mas não se ele se entrega a ele. Ter pecado não significa perder o favor de Deus, mas dar oportunidade a ele, sim. Embora a carne em vocês o cobissem contra o Espírito, vocês podem ainda ser filhos de Deus, mas, se vocês o caminham segundo a carne, vocês são filhos do diabo. Agora, esta doutrina não encoraja a obedecer ao pecado, mas a resistir a ele, com todas as nossas forças. V. 1. A somatória de tudo é esta: existem, em cada pessoa, mesmo depois que ela é justificada, dois princípios contrários, de natureza e graça, denominada por Paulo, de carne e espírito. Por isso, embora os bebês em Cristo estejam santificados, ainda assim, será apenas em parte. Em um grau, de acordo com a medida da sua fé, eles são espirituais, mas, em outro, são carnais. Desta forma, os crentes são continuamente exortados a vigiar contra a carne, tanto quanto contra o mundo e o diabo. E isto concorda com a experiência constante dos filhos de Deus. Enquanto eles sentem esse testemunho, em si mesmos, eles sentem sua vontade, não totalmente resignada à vontade de Deus. Eles sabem que eles estão nele, ou mais ainda, encontram um coração pronto para se separar dele, uma propensão para o mal, em muitas instâncias, e uma relutância para o que é bom. A doutrina contrária é totalmente nova ou nunca ouvida na Igreja de Cristo, desde o tempo de sua vinda para o mundo, até o tempo do Conde Zinzendorf, e ela é atendida com as mais fatais consequências. Ela remove a vigilância contra nossa natureza pecaminosa, contra a Dalila que nos disseram que tinha ido, embora ela ainda esteja em nosso seio. Ela faz em pedaços a proteção dos crentes fracos, despojados de sua fé, e, assim, deixando-os expostos a todos os assaltos do mundo, da carne e do diabo. 2. Que possamos, portanto, segurar firme a doutrina perfeita, uma vez entregue para os santos, e concedida aos oráculos de Deus na terra, para todas as gerações que se seguiram, já de que, embora estejamos renovados, limpos, purificados, santificados, e verdadeiramente crermos em Cristo, no momento, ainda assim, nós não estamos renovados, limpos, purificados, completamente, já que a carne, a natureza pecaminosa, ainda permanece, e embora dominada, e guerreia contra o Espírito. Quanto mais usamos de toda diligência para lutar a boa luta da fé, quanto mais sinceramente vigiamos e oramos contra o inimigo nela. Quanto mais cuidadosamente permitimos-nos o colocar no amor total de Deus, embora contendamos com a carne, e sangue e principados, e com poderes, e espíritos pecaminosos, nos altos lugares, mais seremos capazes de resistir, no dia de tentação, e, tendo feito tudo, permanecermos.